Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha Calloyzinha Aspen, que vai ser a minha bike de uso diário. Bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João e eu tô aqui para compartilhar todas as experiências que eu tenho e que eu acabo tendo no meu dia a dia do universo bike. Para quem já começou a assistir alguns vídeos da Calloyzinha Aspen, sabe que essa bicicleta é uma bike 94, que era do meu pai e que eu resolvi fazer dela a minha bike de uso diário para os transportes, para as locomoções e para os treininhos básicos que eu vou voltar a fazer aí nas bikes. E como a bike está parada há muito tempo, eu quero fazer uma revisão, dar um passo a passo nela ali bonitinho para que eu consiga pedalar com confiança. E aí eu não podia perder a oportunidade de compartilhar isso aí com vocês. Então vai ser uma série de episódios que a gente vai fazer, do básico para o avançado, com o teórico, com o prático que precisa acontecer aí, para que a gente consiga fazer dessa bike uma bike confiável novamente, né? E para mostrar também que não existe muita diferença entre uma bicicleta extremamente nova, do século 21, digamos assim, para uma bicicleta mais antiga do século passado. Então hoje é a nossa última etapa teórica. A gente vai então entrar nas peças que vão compor essa bicicleta. Então quero dar uma pesquisada, dar uma mostrada para vocês como é que eu faço para pesquisar isso e também dar uma olhada porque os valores estão bem elevados e eu não quero gastar muito nessa bike. O meu propósito aqui desde o começo foi fazer uma revitalização dessa bicicleta gastando o mínimo de grana possível. E faz um tempinho que a gente não conversa por aqui. E é porque eu estava me dedicando ao Game Changer. E para quem não sabe, o Game Changer é um produto que eu vendo te ensinando a se tornar o mecânico da tua própria bicicleta. Todos os perrengues que eu passei, tudo que eu aprendi e tudo que realmente me traz resultado na prática, que me faz fazer esses vídeos aí, eu organizei esse conteúdo todo, ensino do básico para o avançado, a qualquer ciclista comum se tornar o próprio mecânico e aí conseguir reduzir custo com manutenção e manter a performance da bike sempre elevada. E uma coisa que vai ser legal, se você não sabe exatamente quais são os conteúdos anteriores, eu criei uma playlist que eu deixei aqui em cima, que vão estar em ordem aí por episódios a respeito dos conteúdos da Aspen. Assim fica mais fácil de você se organizar e quem sabe se motivar a fazer na tua casa também. E o que de fato eu quero comprar para essa bike? O que eu quero trocar de peça nessa bike? Primeira coisa, jogo de pneu, depois o selim, depois os V-brakes novos, depois um pé de vela mais antiguinho, que vocês já sabem que eu vacilei quando eu fiz a troca desse pé de vela, o antigo ficou na loja, e um conjunto de cassete e corrente. Isso não está em ordem, tá? E eu não vou comprar todos agora. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar tudo isso daqui e aí eu vou deixar separadinho, depois eu vou fazer realmente essas compras, tá? E aí eu conto com a ajuda de vocês também, caso tenham alguma sugestão, beleza? E o que vai ser prioridade para mim desses 5 itens? Primeira coisa, são os V-brakes, porque os V-brakes que estão nela aqui não estão legais. Segunda coisa é o selim, né? O selim é o ponto de apoio que eu tenho, o ponto de conexão que eu tenho de mim com a bicicleta, então precisa estar bem ajustada para que eu consiga ter performance, para que eu consiga não ter dores e para que eu consiga pedalar em paz, com conforto. E aí, por último, e agora sim prioridade, primeiro o V-brake, depois o selim e depois os pneus que eu quero manter a identidade que a bike que meu pai montou tem. Então, eu gostaria que fosse um pneu slick, bonitinho, com a bandinha creme. Vamos procurar tudo isso daí e ver se realmente a gente acha alguma coisa. Então a primeira coisa que eu quero procurar aqui são os pneus de banda creme. Vamos lá, pneu 26, banda creme. Vou procurar de banda creme assim meio genérico e depois eu tenho alguns modelos aqui que eu pesquisei e que eu gostaria de ver qual que é o valor, né? Porque as coisas também estão meio elevadas. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem de opção. Quem dá misto, né? Então quem dá misto aqui ele tem os cravinhos laterais e o meio liso, não é exatamente o que eu quero. O que mais tem de opção? Maxi Zycle, mas aí a gente vai para 29, né? O que a gente tem de opção aqui? Shobi Road Cruiser, usadinho. Vou deixar ele aberto pra gente ver. Vai que tem uma carinha antiga aí que faz sentido com o projeto. E não temos muitas opções na busca assim. Vamos procurar assim, ó. Tem 3 pneus que eu gostaria de ver. Primeiro é o Maxxis Receptor, tá? Tem o Pirelli Daytona, que é o pneu original. Na verdade não original, mas o pneu que meu pai colocou naquela época. Mas o Pirelli Daytona é muito difícil de achar.
e tem o Kenda K90. Vamos procurar então aqui, ó, Maxxis Receptor. Mas eu acho que só tem no Aro 700 esse pneu na realidade. Pneu, isso se tiver aqui no Brasil, né? Então vamos lá, pneu Maxxis Receptor. Refuse. Eu acho que não vai ser um pneu fácil de achar, não. Tá, tudo bem, não tem problema. Então o Maxxis Receptor não tá mais na nossa lista. Então o Pirelli Daytona. Vamos ver. Pneu Pirelli Daytona. Também não tem esse pneu. Tá. Ok. Isso eu já imaginava que não teria. E aí, pneu Kenda K90, que é o número do modelo dele. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Kenda K90. Tá com faixa branca aqui. Kenda K90, Slick 26 por 1,95, R$184. Ó, o desenho da parte preta aqui, ó, é igualzinho. Se não for igualzinho, é muito parecido. Não é igualzinho. É parecido com o Pirelli Daytona ali. Mas essa faixa aqui, ó, é muito baixinha em relação ao Daytona. Mas é uma opção bacana, né? 184. 84 dá 90 e poucos reais cada pneu. Eu vou deixar esse cara guardado aqui. Bom, se for parar para ver, a única opção viável aqui são os Kenda K90. Se entrar no eBay, por exemplo, você acha muito mais opção. Mas, com o dólar no valor que tá, mais importação e tudo, e visto que o intuito não é montar uma bicicleta restaurada e sim uma bicicleta usável, acho que a opção que a gente tem é o K90 aí. Para quem me conhece há mais tempo aí, o trabalho que a gente vem fazendo no YouTube, sabe que eu vendia bikes da Groove na época que eu tinha a loja física. Beleza. Vinha um selinzinho bacana nas Grooves Riff e nas Grooves Overdrive, a Speedzinha. E eu gosto muito daquele cara, eu quero ver se eu consigo achar ainda esse selim para venda. Ele é da Velo, mas é com a brand da Groove, assim, você vai entender que ele é Velo na hora que você olha embaixo. Ele já é cromo e tudo mais, se não me engano tem 230, 240 gramas, é bem levinho. Vamos ver se a gente acha ele, porque ele tem o tamanho certo para o tamanho do meu isquio e ele é um selim que tem um custo bacaninha. Vamos lá, selim Groove Riff MTB by Velo. Ó, o selim que eu tô falando é esse cara aqui, ó. Vamos abrir esse cara aqui. Show. Então ele é um Velo, tá? É cromo aqui embaixo já, ó. É bem levinho, vamos ver se tem o peso dele aqui, né? Ó, 220 gramas. E custa R$ 143,88. Ele tinha opção de cor, né? Eu acho que hoje já nem é mais esse selim que vem nessas bicicletas. E também acho que a gente não consegue escolher muito, né? Mas se a gente for parar para olhar, um selim desse, comparativamente, né? Ao invés de comprar ele sendo Groove, comprar ele sendo Velo, ele custa quase o dobro. Eu lembro de fazer essas contas na época e eu lembro de, não gosto desse selim, eu comprava da galera para depois conseguir revender porque era um selim muito bacana. Pena que eu não tenho nenhum deles guardados, porque seria uma boa, não precisava gastar essa grana, né? Então eu vou deixar anotado aqui, 143,88 de selim. E agora falando de freio, foi feito esse upgrade lá atrás para um sistema Shimano V-Brake, tá? Por que não tá mais com esse freio? Porque ele quebrou, ele desintegrou, né? Ficou talvez muito tempo no sol, na chuva, sei lá o que aconteceu, mas ele detonou a parte onde vai a mola que dá a pressão nas hastes. E aí eu fui lá e coloquei um Logan basiquinho. E ele é pretinho também e tal. Eu não gosto, eu gosto da configuração original, ficava muito mais harmônica. Eu vou atrás de um V-Brake prata. Só que eu gostaria de botar os Shimanos. Então vamos ver quais são as opções que a gente tem. Eu sei que o Deore LX ainda tem à venda. O Deore LX é uma linha bem antiga da Shimano. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui pelo menos tem os Logan pratinha também. Ó. No pior dos casos a gente coloca um jogo de freio desses até achar os Shimano. Eu procurei por Shimano aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Ó, M422 altos, prata, legal, vamos abrir uma opção. Ó o Deore LX que eu falei pra vocês, ó, M580 prata novo, olha a diferença de preço, né?
Mas é um mega de um freio. Tem os ajustes todos de posicionamento da sapata, muito mais preciso, com muito mais opções, né? Que eu acho que isso faz bastante diferença. Aqui tem o 530, só que pretinho já. E acredito que não tenha mais muitas opções. E prata é uma parada que saiu bem de linha, assim, né? Hoje é tudo pretinho e tal. Eu queria manter a carinha que ela tinha. Vamos dar uma olhada. M422, tá? Com mola externa, legal. Então ela aparece aqui, tá vendo essa hastinha preta? E esse parafusinho aqui é o do microajuste, show. É bem apresentado, né? Mas já tem uma carinha bem moderna. Vamos dar uma olhadinha no Deore agora, pra gente ver o que tem de diferente ou não. Vamos lá. Deore LX M580. Legal encontrar isso aqui novo ainda, né? Olha a diferença do tamanho da sapata, né? Com certeza o material é outro, né? Existe uma tabelinha gráfica no site do SI.Shimano lá, que ele mostra qual a eficiência, qual a melhor aplicação, né? E a gente consegue verificar isso depois, mas tem uma carinha mais antiga, né? Esse conjunto. Eu estou muito inclinado a comprar esse cara aqui, mesmo que seja mais caro, né? Vamos dar uma comparada entre um e outro. Dá pra ver até que a cor do... Pode ser a foto, né? Mas dá pra ver que a cor é bem diferente, né? Os pratas são bem diferentes. M422. A gente pode dar uma olhada no SI lá para ter noção da idade deles, né? Quer ver? si.shimano.com. Aí você entra no site técnico. Vocês já me viram usar esse site algumas vezes, né? É aberto para todo mundo. Você consegue colocar a especificação do que você está procurando e olhar mais ou menos o que eles colocam pra gente, ó. M422. M422. Será que é isso aqui? Vamos dar uma olhada. Ele mesmo. Brake Black Version e Silver Version. Olha que legal. O L é da versão preta, o M422S é da versão Silver, que é prata. Aí tem o sistema aqui, não tem muita informação a respeito da data. Queria ter pelo menos uma datinha aqui pra gente ter uma noção de quanto que é. Vamos consultar o outro? O outro é M580 e é BR, né? BR de brake, talvez. Eu gosto de olhar essas nomenclaturas. M580 Deore LX. Shifting com brake lever, não é isso que eu quero, eu só quero o freio. V-brake. Vamos ver o que tem de spec aqui e a vista explodida. Ó, o manualzinho. É muito legal isso daqui, porque às vezes vem no kit, você joga fora, mas meu, todo o passo a passo de ajuste tem escrito aqui bonitinho. Se você pegar e seguir isso daí, é a mesma coisa que você fazer um ajuste preciso da forma que eu ensino, entendeu? É lógico, existem algumas diferenças, tem coisas que você vai aprender melhor vendo do que lendo, mas se você tiver paciência, também chega lá, né? E também eu não consigo ter a data aqui. Que pena, queria saber qual que era a idade deles, para ter uma noção. Depois eu dou uma olhada melhor, e aí se eu achar alguma coisa eu coloco, beleza? Mas, então temos pelo menos essas duas opções aí de freio, que são o Deore LX M580 e o V-brake Altus, né, M422. E eu tô muito inclinado para esse cara, mas é muito dinheiro, né? E agora eu quero caçar um pé de vela. Tem esse Sugino, que sempre aparece para mim, pontinha quadrada, que aí aproveita o mesmo movimento que tem lá, né? Mas ele é 39,53. Além dele ser duplo, né? Eu tenho que ver se ele é compatível com um sistema indexado que usa já nessa bicicleta. E teoricamente o meu trocador dianteiro não conversaria muito bem com esse cara. Mas mais do que isso, ele tem uma graduação muito alta. São 39 dentes na coroinha e 53 na maior. Eu acho que para o meu uso vai ficar longo demais. Ó, dá para montar ela com coroa única de 44 dentes. Também é Sugino. Essa Sugino tá bombando de coisa. Será que eles vendem bastante peça para bicicleta antiga? Pode ser, né? O pé de vela eu vou ter que procurar melhor. Às vezes conversar com o fornecedor, às vezes tem alguma coisa guardada lá, né? Uns pés de velinhas mais antigos. O que eu quero falar? Vieram algumas dúvidas
do outro vídeo, do anterior aí, quando eu mostro o projeto. Muita gente me falou, ah, troca a corrente, porque a corrente é baratinho. Tudo bem, e eu quero deixar claro que o quê? Toda corrente tem um ponto máximo de desgaste, um limite máximo de desgaste, que a gente costuma chamar lá no Game Changer, ou então em algumas aulas que tem aqui no YouTube, de LMD, limite máximo de desgaste. O que isso quer dizer? Quer dizer que as correntes em si, elas podem crescer, elas vão desgastando, então elas vão crescendo até um certo limite. E aí, esse limite é diferente, para 6, 7, 8 é um, para 9 é outro, para 10 é outro, para 11, 12 também é outro. Aqui, nessa bike, ele já passou do limite máximo de desgaste. E o que isso quer dizer na prática? Duas coisas para mim. No caso dessa bike, como já passou há muito tempo e como já está mais do que o dobro da folga, se eu colocar uma corrente nova ali, que ela tem o desgaste normal, o original dela, né? Ela não vai mais casar no meu cassete ou no meu pé de vela lá na frente. O que vai acontecer? Ao invés da corrente tracionar o meu cassete junto, ela vai pular, né? Então você vai ter um problema ali. Então eu não quero isso. Para resolver isso, eu tenho que fazer uma troca casada do conjunto. Então vai ser corrente, cassete e o pé de vela, no caso desse daqui que não troca coroas, e também porque eu quero um pé de vela prata. Por isso, eu vou fazer isso lá na frente, não agora, porque eu tenho que investir uma grana muito alta. A gente está cotando para ver o quanto vai ter que gastar. Tá? Qual é o outro cenário? O outro cenário é assim, se você tem um limite de desgaste maior do que deveria, mas ainda ele é baixo, você vai lá e coloca a corrente. Legal, João, coloquei, não fez barulho nenhum, tá ótimo, show. O que vai acontecer? Sua corrente primeira, né, a primeira antes de passar do limite máximo de desgaste, ela demorou, sei lá, 2.000 quilômetros, ela rodou 2.000 quilômetros. Só que ela estava dentro da especificação dela e depois você rodou mais 500, que seja, acima do limite. Tudo bem, então 500 km você danificou a tua corrente. Só que, como são peças em atrito, peças em contato, a corrente vai copiando o desgaste para o teu cassete e também para o teu pé de vela. Ou seja, não é só a corrente que sofre, é o conjunto. E aí você rodou, beleza, e matou, entre aspas, o teu conjunto. Por que você matou? Na próxima corrente, mesmo que ela encaixou ali bonitinho, não fez barulho nem nada, ao invés de durar 2.000, ela vai durar 1.000. Ela vai durar 500, ela vai durar 700. Por quê? Porque o desgaste está acima do máximo permitido. Não é só quando a corrente pula que está acima do desgaste. Você pode estar trocando corrente à toa, beleza? Então, por esses dois motivos que eu vou fazer uma troca casada, não agora e só lá na frente. E um outro negócio também é que eu defini para o projeto da minha bicicleta, eu mesmo defini, você pode fazer isso na sua, o que eu queria dele, o que eu quero? Eu quero revitalizar a bike gastando o mínimo de grana possível. Então tem muita gente que fala, pô, você devia trocar o grupo inteiro, já atualiza, já não sei o que, troca um jogo de roda, coloca um pneu... Mas aí fica caro. Se for para investir numa bike diferente, eu compro outra bike. Não faz sentido para mim colocar 1.500, 2.000 reais de peça em cima dessa bike, sendo que eu quero gastar o mínimo possível, beleza? Tá errado? Tá certo? Depende do que você quer. Eu não quero fazer um projeto de restauração nem de upgrade extremo para essa bike. Eu quero um projeto básico para que eu consiga rodar com ela e que ela continue com a aparência antiguinha dela. Show? Mas que fique claro que se você quer fazer isso daí, ninguém vai falar para você que tá certo, que tá errado. Se você tem vontade e tem a grana, manda bala. Então o que a gente tira desse vídeo? Eu consegui mais ou menos definir que tipo de pneu que eu vou usar, que selim que eu vou usar, esse com certeza vai ser esse cara, e também quais são os V-brakes que eu vou colocar nessa bicicleta. Pode ser que entre eu comprar essas peças definitivas e colocar a bike para rodar, eu fique com a configuração que ela tá agora, tá? Então até essas peças chegarem, talvez eu continue rodando com ela do jeito que ela tá. Mas são peças que vão parar nessa bike aí. Só que é o seguinte, essas foram as minhas escolhas, foi o que eu achei. Mas e aí? Eu não tenho o conhecimento todo, né? Eu não sou de procurar peça antiga para bicicleta, então você vê que eu tenho até dificuldade, tenho que entrar em site e tudo mais para confrontar e saber se realmente está certo isso que eu estou fazendo. Você tem alguma sugestão? Você faria alguma coisa diferente com relação a essas três coisas que eu vou colocar na bike? Tanto o selim, quanto os pneus, quanto os V-brakes? Se você tiver, putz,
coloca aqui embaixo nos comentários, na área dos comentários para mim, que eu quero ler e tomar uma decisão mais acertada. Eu tô caminhando aqui num território que eu não sou expert. Se você tem uma opinião diferente ou uma sugestão, por favor, me ajuda e deixa aqui embaixo, tá bom? No nosso próximo vídeo, tá? Que não é na quinta-feira agora, e sim na semana que vem. Quinta-feira é outro assunto, muito técnico, inclusive. Mas no nosso próximo vídeo, da próxima terça-feira, a gente vai realmente começar a botar a mão nela. E aí a gente vai falar a respeito de revisão e ajuste de caixa de direção e também a instalação aí de algumas peças. E se as rodas tiverem voltado do desempenho, também a gente já comenta sobre isso, como que o processo funciona e tudo mais. Eu agradeço aí a audiência de vocês, obrigado pela força e bora para os próximos vídeos. Um abração, tchau!